No final dos anos 80, uma das maiores femme fatales do cinema estava falida e doente. Então, uma Ava Gardner cinquentona tentou vender suas memórias íntimas, mas o projeto foi arquivado por ser polêmico demais. Mas quem disse que fofocas de Hollywood morrem tão facilmente? Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Fala sócios! Se você vem sempre por aqui, considere se tornar o nosso apoiador através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Os links vão estar na descrição, dê uma conferida lá e vem dar uma forcinha pro Sociocrônica continuar na ativa e a continuar trazendo os maiores babados da antiga Hollywood. Agora, vamos pro vídeo. Há 100 anos, na véspera de Natal de 1922, nasceu Ava Lavinia Gardner, a caçula de pais muito pobres que cultivavam tabaco. Mas ela era muito bonita e, para sua sorte, uma irmã se casou com um fotógrafo profissional para quem Ava posou despretensiosamente. O que ela não contava era que alguém ligado ao estúdio da MGM viria sua foto e conseguiria convencer sua família a se mudar para Hollywood para que Ava fizesse um teste de câmera. Ava, porém, vinha do interior, não tinha estudo e seu sotaque era muito forte. E isso não foi problema nenhum para Louis B. Mayer, chefe da MGM, que enviou um telegrama para o chefe do departamento de talentos, dizendo: "Ela não sabe cantar, não sabe atuar, não sabe falar, ela é fantástica, contrate-a." Eram meados de 1941 e Ava tinha 18 aninhos. E exatamente no dia em que ganhou seu contrato, quando ainda estava no estacionamento do estúdio, ela conheceu um baixinho vestido de Carmen Miranda e, na época, a maior estrela do estúdio da MGM, Mickey Rooney. Na mesma hora, Mickey ficou doido pela recém-chegada, mesmo que, sem salto, ela tivesse 10 centímetros a mais que ele. Só que havia um porém. Ava era virgem e, sendo ainda religiosa, disse que só iria para a cama com alguém depois de casada. E para ter aquela mulher, Mickey Rooney cedeu. Após 6 meses de namoro, eles se casaram em janeiro de 42, mas às escondidas. Isso porque o estúdio deles achava que Ava era uma aproveitadora e que o ator perderia seu apelo ao público se casasse. Quando o diretor John Ford perguntou o que Ava viu naquele nanico de 50 quilos, Ava, do seu jeitinho, respondeu: 50 quilos é só o p dele. Uma observação que mais tarde ela desmentiu. Mas se Ava era virgem, logo aprendeu que, pelo menos na cama, sempre estaria em terreno seguro, segundo suas palavras. Ele não era um homem bonito, mas havia algo atraente nele, dizia ela sobre Mickey. Nós transamos intermitentemente até o momento em que ele entrou no exército em 44. Merda, fizemos amor na noite em que ele se alistou, relembrou ela mais tarde. Se o sexo não tivesse sido tão bom, não teria durado tanto. É uma pena que ninguém mais acredite na simples luxúria, filosofou ela em suas memórias. Ainda na lua de mel, Ava passou mal e precisou ser internada. Quando voltou, descobriu que tinha sido traída no quarto deles. O menor marido que tive e meu maior erro, resumiria ela mais tarde. E em menos de 1 ano, o casal se separou. Para evitar um escândalo, foi aí que conseguiram para ela seu primeiro papel pago e creditado em Fantasmas à Solta, de 43. Desde Uma Ponta em Tu És Única, de 42, Ava já tinha feito mais de 15 aparições sem crédito. Mas, se os produtores acharam que ela sumiria, já que não era atriz e sim modelo pin-up, não foi o que aconteceu. Ava Gardner mergulhou no estudo da atuação e, com sua femme fatale em Os Assassinos, de 46, ela ganhou destaque e foi emendando um papel atrás do outro. Nos anos 50, interpretou várias mulheres nobres, quase como uma prova de que já era sofisticada, mas ela realmente se provou ao ganhar uma indicação ao Oscar por melhor atriz por sua atuação em Mogambo, de 53, ao lado de Clark Gable e Grace Kelly, e virou um ícone. Mas se na vida profissional desenvolveu uma polidez, na vida pessoal continuava daquele jeitinho e com o dedo podre para maridos. Nos anos 40, ela conheceu o músico Art Shaw e eles se casaram, mas o homem era emocionalmente abusivo e sentia prazer em rebaixar Ava. Você acha que ainda está em uma plantação de tabaco? Dizia ele sempre que Ava ficava descalça, um hábito dela que se tornou sua marca. Ele me convenceu de que eu era completamente
muito estúpida, disse a atriz. Eu não tinha um QI enorme, mas tinha um alto. Se Art Shaw era tóxico, Ava Gardner nem imaginava o próximo. Em 49, ela estava numa festa bêbada, quando foi convencida por um magrelo de olhos azuis a sair com ele e gazetar. Os dois pegaram um carro e rumaram para uma cidade pequena, onde puxaram cada um uma arma e começaram a atirar nos postes, caixas de correio e vidraças. Foram presos e o estúdio pagou para soltá-los. E assim foi o primeiro encontro entre Ava Gardner e Frank Sinatra. Nos anos 50, eles se envolveram e Frank deixou sua esposa e se casou com a femme fatale, mas a mídia prontamente tratou de vender Ava como uma vagabunda destruidora de lares. A verdade é que os dois se gostavam bastante, mas juntos eram tóxicos, pois se viciaram em álcool e brigavam muito por ciúmes e ego. Afinal, Ava era uma estrela bem paga e Frank não. Foi aí que ela conseguiu para ele o papel vencedor do Oscar em A Um Passo da Eternidade, clássico de 53. Mas, ao reviver sua carreira, Sinatra recuperou a confiança e começou a trair Ava. Após 6 anos, eles se divorciaram, mas continuaram amigos e dizendo que eram o amor da vida um do outro. Ava, de fato, não se casou mais após Sinatra. Nos anos 60, ela continuou se provando como atriz e ganhou uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz por A Noite do Iguana, filme de John Huston, de 64. Enquanto gravavam outro longa de Huston, em 66, Ava se envolveu com o produtor George C. Scott, mas ele já era fisicamente abusivo, e a atriz chamou esse período de um capítulo sombrio e feio. Para piorar, Ava gamou nele, mas George não via problemas em lhe espancar e quebrar sua clavícula, por exemplo, a ponto de John Huston contratar um guarda-costas para a atriz. Quando as filmagens de A Bíblia no início terminaram, Ava fugiu e se escondeu num hotel com sua assistente, mas George a encontrou e a encurralou no banheiro enquanto espancava a porta, e Ava teve que fugir pela janela. Então, ela recorreu a Sinatra, que mandou alguns dos seus amigos da máfia falar com o perseguidor de sua ex, e Ava nunca mais ouviu falar dele. Entre seus amantes estariam David Niven e até John F. Kennedy, além de um longo caso com o produtor Howard Hughes. Mas eu nunca gostei de Howard, dizia Ava. Além do cheiro de esgoto, ele me irritava tanto que uma vez o deixei inconsciente com um peso de papel. E ainda dizia que o homem era extremamente racista. Howard não mijaria em um homem negro para apagá-lo se ele estivesse pegando fogo, contava a atriz com asco. Mas quando Marlon Brando colocou o nome dela na sua lista de peguetes em sua autobiografia, ela surtou. Eu não sei sobre James Dean, Ingrid Bergman, Larry Olivier, Jack O e o resto dos nomes que Marlon supostamente gravou na cabeceira da cama, mas meu nome definitivamente não é um deles, esbravejava a atriz. Já no livro Love is Nothing, Lee Serve revela uma Ava Gardner bem aberta quanto à sua sexualidade. Segundo o biógrafo, Ava amava visitar bares gays e aos 17 anos teria visto um musical estrelado por Betty Grable e se apaixonado por ela. Eu não conseguia tirar os olhos dessa linda criatura e comecei a perceber com algum constrangimento que a achava fisicamente atraente, teria dito Ava ali. Talvez por isso ela não tenha visto problemas em ir pra cama com sua melhor amiga, a loira fatal Lana Turner, numa atriz com o bartender mais famoso da antiga Hollywood, Scott Bowers. Mas a notícia vazou e as duas ganharam fama de lésbicas na época, a ponto de um Frank Sinatra enciumado gritar isso em público na cara delas numa festa. Lésbicas, lésbicas, todas vocês são um bando de lésbicas. Nos anos 70, Ava entrou numa série de filmes fracassados e nos anos 80 migrou para seriados de televisão, mas em 88 sua situação financeira estava péssima e é aí que pede indicação de um escritor e convoca o jornalista britânico Peter Evans para redigir suas memórias. Escrevo o livro ou vendo as joias, disse ela na época, e eu sou muito sentimental sobre as joias. De adiantamento, Ava pediu $500 mil, mas do nada demitiu Evans, ao que muitos acham que Sinatra entrou no meio e pagou a ex o que ela queria pelo livro para arquivá-lo. Há quem diga que Ava e Peter se desentenderam, pois ela lançou sua autobiografia com outra pessoa, o livro My Story de 90. Peter Evans morreu em 2012
2012, e as polêmicas confissões de Ava Gardner quase se perderam, mas ele terminou o livro e garantiu seus direitos, fazendo com que The Secret Conversations finalmente saísse em 2013, 25 anos depois. Foi o que faltava para consolidar a fama que tentaram pôr na atriz desde os anos 50, de que era uma ninfomaníaca que não perdoava ninguém. Claro que Ava Gardner viveu intensamente, como muitos na época e em sua posição, e nem é preciso dizer que, se fosse homem, seria colocada como garanhão, nada patologicamente fora do normal. E é muito mais fácil lembrá-la assim, e não como um mito que saiu da pobreza e da ignorância. Se era religiosa a ponto de se casar virgem, depois virou ateia. Quando lhe perguntavam sobre religião, dizia: "Não existe". Depois, apoiou políticos progressistas e foi uma ferrenha defensora dos direitos dos afro-americanos. Era tão viciada em política que seu próprio ex, o Mick Rooney, assinalou ela como vermelha, ou seja, comunista, em especial após Ava conseguir um encontro com Fidel Castro em 59 e ficar levemente apaixonada por ele. Quando morou na Espanha, também ficou famosa por xingar e provocar seu vizinho de baixo, quando descobriu que ele era um fascista anistiado, o ditador argentino Juan Perón. Ava Gardner morreu em janeiro de 90, aos 67 anos, de problemas respiratórios, em sua casa em Londres. Dizem que antes de morrer, ela chamou sua empregada, e suas últimas palavras foram: "Carmen, estou tão cansada". Em 99, o American Film Institute colocou Ava em 25º lugar em sua lista das maiores lendas femininas do cinema clássico estadunidense. Uma ironia que ela previu quando disse em sua autobiografia: "Inferno, suponho que se você ficar por aqui tempo suficiente, eles vão dizer algo legal sobre você". Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. Se você estiver interessado, a gente descobriu que o filme que tornou a Ava Gardner famosa, Os Assassinos, ele tá disponível de graça aqui pelo YouTube. Vou deixar o link na descrição. É justamente o filme onde ela é uma femme fatale. E embora ela tenha feito bastantes papéis variados, ela ficou muito famosa por esse rótulo de femme fatale, de pin-up nos anos 40 e 50. Então acho que fica a dica, vale a pena conferir. E tem uma passagem no vídeo sobre o Art Shaw que a gente não entrou muito em detalhes, mas quando ele humilhava ela, chamava ela de caipirona, de burra, ela decidiu ir atrás de um teste de QI pra provar pra ele que ela não era burra, e nesse teste ela tirou 120 pontos. Então fica aí essa curiosidade que ficou de fora. E o Art Shaw, que foi o segundo marido dela, ele também é muito famoso lá fora por ter sido o músico que foi o primeiro a colocar uma pessoa negra na banda dele de homens brancos, músicos de jazz, e essa pessoa era ninguém menos que a Billie Holiday, que a gente tem um vídeo sobre a Billie Holiday, vou deixar aqui o link na descrição também, e a gente menciona só por alto, né, que ela foi a primeira pessoa negra numa banda de jazz, e a banda era justamente a banda do Art Shaw, então é bem irônico que ele era tóxico, mas ele tem esse feito na história, histórico, né? dele. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo de Old Hollywood ou Antiga Hollywood, a gente tem uma playlist aqui no canal com vários conteúdos que a gente já fez aqui no Sociocrônica. Fica aí, se você tá chegando agora, ainda não conhece nosso trabalho, vamos deixar pra vocês irem conferir. Já falamos da Ava Gardner, já falamos também do Frank Sinatra, nos piores casais, tem as piores noivas. Então fica aí a dica, acabando esse vídeo, corre lá e confere a playlist. Então é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, @Sociocrônica. Espero que tenham gostado. Se você gostou deste vídeo específico ou descubra outros pelo canal, tem o botão Valeu, por onde você pode mandar um valor simbólico. Tem também o nosso Pix. É isso. E se você comemora o Natal, vai aqui o nosso Feliz Natal. Muito obrigado por nos acompanharem. O ano tá acabando, então fica aqui o nosso agradecimento. Até a próxima. Tchau.